E eu tinha falado até no começo do programa da pressão ocular. A pressão arterial aumentada, ela dá uma alteração nesse sentido também, doutor? Isso é importante falar porque existe uma diferença. Não é todo paciente que tem a pressão arterial alta que vai ter o glaucoma, a pressão do olho alta, e nem o paciente que tem a pressão do olho alta vai ter a pressão arterial alta. Então não existe associação direta. São, vamos dizer assim, doenças diferentes. Diferentes, perfeito. Agora, a pressão arterial alta, ela pode causar mesmo muitos problemas, distúrbios na visão, doutor? Muitos. Como você falou, acho que a gente mais conhece o AVC, o infarto, que são associados à pressão arterial alta. Agora, existem vários problemas oculares que também podem ser causados por uma pressão arterial descontrolada. Então, por isso também a importância da gente alertar aos pacientes sobre a necessidade do controle. Doutor, o que você trouxe aqui para a gente entender um pouco mais do que pode causar na visão a pressão arterial alta? Perfeito. A pressão arterial alta, ela vai afetar em quê? Nos vasos. O nosso olho também, existem vários vasos, tanto na frente do olho, como atrás, que é a nossa retina, tá? Certo. Então, num primeiro momento, se a pressão alta aumenta, o que a gente pensa? Pode existir um sangramento. Estoura aquele vasinho e existe um sangramento. Eu sempre digo que, vamos lembrar que um AVC, eu sempre faço uma associação. É um AVC no olho, no fundo do olho. Certo. Um derrame que existe no fundo do olho. Que daí é aqui mesmo, doutor? A maioria acontece aqui atrás na retina. Entendi. Só que existe um derrame que existe aqui na parte branca do olho, que tem até eu trouxe uma imagem que é muito comum. Deixa eu já pedir para ir colocando a imagem para a gente já ir entendendo melhor através das ilustrações já na nossa tela, por favor. Tá. É muito comum a gente ver algumas pessoas preocupadas que o olho ficou muito vermelho. E existe, aquela pessoa se assusta porque é um vermelhidão muito grande e aquela pessoa fala, o que é isso? Essa daí. Esse vermelhão que acontece. Que não é uma coisinha como quando o olho está irritado. Não, é como se um tivesse... vermelhão mesmo, um derrame de sangue. Meu Deus. Só que isso que acontece? Isso aqui, a pessoa se assusta muito e sai correndo para o nosso consultório. Primeira coisa que eu falo quando o paciente entra com isso, eu falo, calma que isso não é para se preocupar com a visão, mas sim, você aferiu sua pressão arterial, você tem a pressão arterial alta? Ele vai falar para mim, não tenho. Aí se ela falar que não tem, eu falar, é importante averiguar, ver se pode ter aumentado, dado um pico hipertensivo. Algumas outras causas disso também podem ser algum peso que você pegou, algum esforço que você fez, porque estourou um vasinho da conjuntiva, da parte da frente do olho. Que não significa, por exemplo, que a pessoa vai ficar seca. Não, isso aqui é um alerta de que eu sempre falo. Veja com o seu cardiologista como está a sua pressão. Isso é um alerta de que você está com um problema que não tem nada a ver com os olhos, por enquanto. Sim, é só um alerta. Mas não quer dizer que você tenha pressão alta, mas pode ser. Tá. Então, esse é um primeiro sinal que aparece de quem pode ter a pressão arterial alta. Mas esse é um sinal que não vai me preocupar com a visão. Tá. Agora, os problemas, como eu falei, aqui de trás, já são mais preocupantes. Por quê? A retina, como eu falei, tem vários vasinhos, tá? Todos esses vasinhos. E o que acontece nesses vasos? Eles vão nutrir a retina, aqui a gente pode ver no fundo do olho normal. Tá aqui na tela também. A gente vê o nosso nervo óptico, onde manda a imagem para o cérebro. Certo. Aqui é a mácula, que é por onde a gente enxerga. E você vê que existem vários vasos que vão nutrir a retina. Esses estão normais. Certo. A retina precisa ser nutrida, precisa de oxigênio, de nutrientes para ela funcionar. Entendi. Então, se acontecer algum derrame, um AVC no fundo do olho, que a gente chama de oclusão da veia central da retina ou do ramo venoso da retina, para de passar sangue. Isso aqui são alguns sinais em que a pessoa tem a retinopatia hipertensiva. Por ordem, quais são, doutor? Aqui o que acontece? Você vê um afinamento. Você vê que ele vem, aqui existe um afinamento, uma vasoconstrição do vaso. Tá? É um pouco mais. Esse daqui é o normal. Isso é o normal. Esse daqui tá mais aqui fino. Você vê que vem e aqui já tem um afinamento. Certo. Isso já é um sinal de que a pessoa pode ter uma pressão alta que a gente descobre fazendo no fundo do olho. Entendi. Mesmo sem ela saber. Tá. Aqui a gente vê que existe um cruzamento da veia com a artéria, em que um está pressionando o outro. Né, doutor? Essa daqui, ó. Né? Isso, perfeito. Você vê que um está por cima do outro e está pressionando. Que é essa daqui. Ah, tá. Entendeu? Entendi, que daí é uma situação pior. Isso é pior. Isso está começando a pressionar. Aqui já existe um vazamentozinho de sangue, tá? Que ele vai refletir nos olhos ou não necessariamente, aqui doutor? Não está afetando a visão, mas na próxima imagem eu vou mostrar que já aconteceu o quê? Nessa área que existe esse cruzamento, o sangue não consegue passar direito. Ó. Aqui já existiu uma oclusão. Mas daí ele fica com o olho vermelho, que nem nós vimos. Branquinho. Não. O problema é no fundo. Ah, você não sente nada? Não sente. Só o oftalmologista consegue perceber. Quer dizer que quase uma doença silenciosa, então. Você não sente nada na parte da frente, mas a visão pode ser afetada, ele vai sentir uma baixa visual. Ah, entendi. O campo visual também, às vezes a visão é boa, mas onde aconteceu essa
o derrame, ele fala, ó, apagou o meu campo visual daqui para cima ou daqui para baixo. Pode ter acontecido esse vazamento de sangue. Entendi. Tá? Aqui o que está acontecendo? Aqui Existe já tá um... danado tudo. Doutor. Aconteceu um vazamento e, consequente a isso, nessa área central, aconteceu um edema, um inchaço naquela mácula que eu mostrei antes, na área central da visão. Então, essa elevação, esse inchaço, aconteceu porque o vaso, ele começou a vazar o líquido de dentro do vaso e começou a sair, causando esse inchaço na área central da visão. Isso vai afetar a visão diretamente. Certo. É uma consequência dessa oclusão do vaso. E daí o que pode acontecer, doutor? Nessa consequência, esse vazamento... Porque esse aqui é o limite. Esse aqui, na verdade, vai acontecer o inchaço. Existe o inchaço e existe a falta de oxigenação. São os dois componentes. O inchaço a gente consegue tratar. Aqui a gente pode ver o sangramento mesmo, tá? Aqui a do ramo, que é só uma parte para cima. Tudo na parte de trás. Tudo na parte de trás do olho. Esse é a oclusão do ramo venoso, que só existiu numa parte. E aqui a gente vê que tem o sangramento em toda a retina. Esse é a oclusão do vaso da retina, da veia central da retina. Isso tudo aqui pode causar dois problemas. Com o tempo isso vai absorver. O sangue vai, o corpo vai enxugar isso. O problema são o quê? O inchaço que eu mostrei, que a gente consegue tratar com injeções intraoculares de um medicamento com, vamos dizer, corticoides ou anti-VEGF, anti-angiogênico. Isso que eles têm um efeito anti-inflamatório. Que é para desinchar. Ele desincha. Só que Mas tem um problema... edema? Então, esse edema é quando a gente consegue desinchar. Isso a gente consegue. Entendi. Mas a falta de oxigenação, a gente já não consegue. Que seria a isquemia. A gente não tem um AVC que você consegue recuperar e é aquele que deixa uma sequela para aquela pessoa andar. Tem. É a mesma coisa. Existe deixa uma parte, sequela. Pode deixar uma sequela. Que é lógico que está ligada a uma diminuição na visão? Uma diminuição na visão e do campo visual. E essa sequela por quê? Porque o sangue parou de irrigar uma certa área da retina. Doutor, você falou duas vezes já que eu falei uma diminuição da visão, você falou na visão e no campo visual. Sim. Qual que é a diferença de visão? Que para mim visão é visão. Tá, perfeito. Qual que é a diferença da visão e do campo visual? Visão é central. Você fala, embaçou a minha visão. Agora, eu estou olhando para a câmera e estou vendo a câmera meio embaçada. Embaçou. Isso é a visão central. O problema na visão, é para onde eu estou olhando. Perfeito. E o campo visual? O campo visual, às vezes, você pode ter a visão central preservada, só que você sente descer uma cortina preta de cima para baixo, de baixo para cima, onde aconteceu essa oclusão. Então mas a visão central pode ser preservada. Por exemplo, eu estou vendo a câmera, mas estou vendo o Alf atrás da câmera, mesmo olhando para a câmera. Sim. Estou vendo o Renato ali do lado também. Então, se diminui meu campo de visão, pode ser que fique mais quadrado, eu não vejo o Renato nem a cabeça do Alf. Isso é a diferença do campo visual e da visão central. Entendi. E normalmente atinge uma coisa ou outra ou atinge tudo? Na maioria das vezes os dois juntos. Só que, vamos dizer assim, se limita bem a visão, né, limita doutor? bem. A pessoa sente na hora essa baixa visual. Então o paciente vai sentir. É um problema que não é silencioso, é silencioso para você ver. Isso aqui, só dando um exemplo, é uma oclusão da artéria. Aquilo que eu mostrei é da veia. Esse também, consequente à pressão arterial alta, a artéria pode ser ocluída. Tudo esse é o problema mais grave. A gente não sente. Não sente, mas a visão aqui, vamos dizer que no outro, a pessoa sente ela consegue contar os dedos, uma letra muito grande. Aqui, a visão apaga de uma forma que você só sente percepção de luz ou vulto. Quase cego. Quase cego. Esse é muito grave. Mas é tipo de uma hora para outra? De uma hora para outra. Meu Jesus amado. E da artéria é mais grave, porque a chance de você reverter, você tem pouco tempo para isso. Dentro de 3 horas a 24 horas. Se você não fizer o tratamento dentro desse tempo, você não consegue reverter. Doutor, então eu entendo que todo mundo que sabe que tem a pressão alta precisa ir com mais frequência ao oftalmologista. Sem dúvida, porque a gente no fundo do olho, dilatando a visão, a gente consegue ver se existe uma retinopatia hipertensiva leve, moderada, ou se já existe algo mais grave que pode levar a essas complicações. Que isso é perceptível no exame de fundo de olho, sim, é visível. A pessoa não percebe a baixa visual, mas você vendo, o oftalmologista vai perceber. E aí vai alertar esse paciente. Doutor, a pessoa que tem pressão alta, ela normalmente toma remédios para controlá-la, né? Perfeito. Esses remédios, eles também podem ter uma influência negativa sobre a visão ou não necessariamente? Esses remédios podem ter sempre os efeitos colaterais. Então a gente sempre diz assim, quem usa remédio para pressão do olho, glaucoma, vamos dizer um beta-bloqueador, isso pode interferir na ação de alguns medicamentos da pressão arterial. Daí muitas vezes você pensa que está com a pressão arterial controlada e na verdade você não está e não pode estar controlada. Pode estar desenvolvendo uma outra doença, sim, verdade. Então acho que todos os medicamentos devem ser sempre bem estudados pelo seu médico para ver se isso pode interferir também na parte de outros problemas sistêmicos.
Doutor, e em todos os casos, por exemplo, mesmo nesse que a pessoa pode acordar enxergando pouquíssimo, existe uma possibilidade de reversão ou é igual o glaucoma, quando você falou que já era, quando perdeu não tem mais jeito? Existe. Se vocês quiserem botar aqui, eu até trouxe alguns tratamentos. Esse da injeção, quando existe o componente do inchaço... Troca para mim a foto para a gente já mostrar o que o doutor está falando, que são alguns tratamentos. Aqui eu só aproveitar para mostrar também, só falar sobre isso. Aqui é um macroneurisma. É quando você também é relacionado na retina, a pressão arterial alta. Isso é quando você tem uma dilatação da artéria da retina. Que é um outro tipo também. Um outro tipo que também é associado à pressão arterial alta. Também. Tudo interno, tudo na retina. E você vê que aqui também tem um vazamento, que também causa um inchaço. Esse amarelo já é o vazamento? Já é o vazamento, que também é tratado com laser e com essa injeção, que eu vou explicar mais pra frente na imagem. Pode passando a imagem pra gente mostrando. Você ligou a TV agora? Nós estamos recebendo o Dr. Camelot hoje e ele está falando sobre algumas doenças que são causadas pela pressão arterial alta e o pior de tudo é que são doenças muito silenciosas que podem afetar demais a sua visão. Por isso é preciso que você, que já faz um tratamento para manter a pressão normalizada, você tem que fazer isso em conjunto entre o médico e o oftalmologista, para que um remédio não possa sobrepor o outro e de repente perde o efeito e você desenvolve uma doença ocular grave, como as que o doutor está falando aqui para a gente hoje. Só para detalhar, só mais uma outra alteração, isso aqui é o nervo óptico. A gente pode ter também uma isquemia, uma falta de oxigenação no nervo óptico, que é a neuropatia óptica isquêmica não arterítica. Então, só para citar mais uma alteração... E o que também... é esse escuro aqui, doutor? Isso aqui são marcas de laser, que provavelmente esse paciente já tratou algum problema da oclusão. Já está fazendo tratamento. Já está fazendo tratamento. Pode passar para próxima. Vamos mudando as fotos, por favor, que eu quero mostrar o tratamento, por favor. Deixa eu pedir para só entregar. Isso aqui aí, beleza. Existe aquele edema, como que eu mostrei na parte central da visão, e aqui essa injeção desse anti-VEGF, anti-angiogênico, que ele vai ficar agindo nesse gel do olho, nesse gel do olho durante mais ou menos de 1 a 2 meses. Esse medicamento agindo vai secar esse líquido. O importante de entender é que às vezes são necessárias mais de umas injeções para a gente chegar a aquela visão que a gente queira, mas a gente tem que saber também essa associação. Aqui é um exame de OCT que mostra bem certinho, aqui a retina, a espessura já tratada e ali o edema. Você vê que tem uma bolha, um preto ali naquele cantinho, que é o líquido. Essa parte aqui. Você vê que depois do tratamento foi reduzindo esse líquido e aqui já ficou sem líquido nenhum. Então aqui para mostrar como é a ação desse medicamento na retina, no fundo do olho, tá? Mas melhora bem, doutor? Melhora bem se não tiver o componente isquêmico. Se já existir alguma falta de oxigenação, esse tratamento já não faz efeito. A falta de oxigenação, como eu falei, é mais uma sequela que pode ficar na visão. Então é importante a gente saber sempre diferenciar quanto de componente isquêmico que tem e quanto de componente de edema, de inchaço que tem. Importante que você frequente mesmo o oftalmologista no mínimo a cada 6 meses, né, doutor? Quando já tem um problema como esse, Sem dúvida. Acho que se não quando tiver já problema tem nenhum, cada ano tudo bem, né, doutor? Perfeito. Mas se já existe retinopatia, problema de pressão alta, diabetes, é importante esse acompanhamento mais frequente. Doutor, adorei nossa conversa, como sempre. Obrigado. Volta logo, doutor, para dar mais orientações pra gente. Doutor Camelot, ele tem Instagram. Então depois você pode entrar lá no Dr. Daniel Camelot, que você pode ter algumas alternativas. O doutor mostra ali algumas dicas, algumas orientações, artigos muito importantes, tá?